Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Natan. Olá, professor Natan. E hoje nós vamos falar de lutas como instrumento mediador. Vamos falar da esgrima. E o objetivo da aula de hoje é que vocês conheçam a história da esgrima, quais são as armas utilizadas, as categorias, alguns movimentos da esgrima. Pergunto agora para vocês. Você sabe o que é luta como um instrumento mediador? Conhece a luta esgrima? Vamos responder juntos essas questões? Então, acredita-se que a esgrima, ela é a luta mais antiga que se conhece, que utilizava de alguns instrumentos. Existem registros de desenhos da Grécia Antiga, do Egito Antigo, que demonstrava os povos lutando com pedaços de pau. E ao longo dos anos, esse pedaço de pau, ele foi então incrementado, essas armas foram feitas de metais. E a esgrima, ela é um esporte olímpico, ela é um esporte muito elegante e está presente nas Olimpíadas desde o ano de 1896. E os equipamentos de proteção da esgrima? Vamos lembrar lá que os Jogos Olímpicos, eles priorizam pela integridade física do seu atleta. E como o esporte, ele se utiliza de um instrumento ali que poderia causar algum dano físico para o atleta, então eles utilizam de equipamentos de proteção. Esse equipamento, ele é branco. Por que que ele é branco? Antigamente, as espadas, elas eram colocadas tinta na ponta, porque o esporte ele é muito rápido, então às vezes passava algum golpe despercebido e para que os juízes conseguissem ver que a espada tocou o adversário, era colocada essa tinta para manchar este uniforme branco ali. À medida que os anos foram passando, a gente sabe que muita tecnologia entrou e só que ainda assim a vestimenta dos esgrimistas continua sendo branco. Então eles utilizam de colete, plastron, calça, máscara, luvas, a arma, né? Os fios elétricos que nós já vamos ver posteriormente por que eles utilizam os fios elétricos, tênis e meia branca. Vamos realizar juntos o primeiro exercício? Que tal agora você fazer a sua arma, a sua espada da esgrima? Utilize materiais alternativos como cabo de vassoura, garrafas PETs e mostre ao seu professor. Eu vou dar um tempo para vocês realizarem o exercício, nós voltamos posteriormente.
Conseguiram realizar a fabricação da sua espada? Espero que sim, ou ao menos tenham planejado como fazê-la. A professora fez, eu fiz a minha, né? Eu utilizei um pedaço de cabo de vassoura e como eu dei a alternativa ali, uma garrafa PET, que eu cortei a ponta e colei aqui no cabo de vassoura, formando a minha espada de esgrima. A esgrima, ela é praticada em uma pista, tá? Onde os seus lutadores ficam ali naquele campo de batalha. E essa pista, ela possui 14 metros de comprimento e 1,5 a 2 de largura. E os esgrimistas, a esgrima, na verdade, ela é um esporte totalmente tecnológico se nós formos analisar. Por quê? Porque lembra que a professora comentou que antigamente tinham tintas na ponta da espada para sujar a roupa ali, para definir quando que haveria ou não o toque. Hoje, toda a roupa do esgrimista se utiliza de sensores para, inclusive também na espada, a espada tem sensores para identificar quando há um toque, tanto de quem recebe o toque e quem pratica o toque ali com a espada. Então a gente consegue observar que o capacete, né, dos esgrimistas, quando eles são tocados, fica vermelho, tá? E quando eu toco, fica verde. Vamos observar aqui no GIF? Então, verifiquem que fica piscando o capacete, mas também uma forma deles identificarem é na plataforma embaixo. Verifique que quem tocou foi primeiro este lutador aqui, porque ficou verde esta plataforma, e a outra provavelmente, com certeza, né, ficará vermelha. Como que é realizado a pontuação ali na esgrima? São 3 rounds, tá? De 3 minutos, tendo 1 minuto de intervalo. Sendo que, se você atingir 15 pontos, vence a partida, tá? Vence a luta. Caso não atinja os 15 pontos, vence quem tiver o maior número de pontos. E caso haja empate, então nós vamos para a prorrogação, que seria 1 minuto de prorrogação. Quem atingir primeiro o adversário vence a luta. Caso nesse 1 minuto nenhum dos dois façam pontos, então nós vamos para uma nova prorrogação. Nós temos então as zonas de pontuação na esgrima. Nós temos a zona de ponto que é disputada pela espada, pelo sabre e pelo florete. Vamos falar agora cada uma delas separadamente. O florete, ele é considerado a primeira espada, a primeira arma que foi realizada, que foi inventada ali na esgrima. E o florete, ele tem um comprimento de 90 centímetros, tem um peso de 500 gramas, então ele é super leve, muito flexível esse florete. E nessa categoria, você só pode tocar no adversário com a ponta da sua espada, não pode tocar com as laterais, e a parte do corpo que nessa categoria de florete você pode atingir é apenas tronco e parte ilíaca. E a espada, ela é um pouco maior. Ela tem 1,20 m de comprimento, pesa 770 gramas, então ela é um pouco mais pesada. Não é um combate tão rápido quanto o combate do florete. E você pode atingir o adversário todo o corpo, tanto cabeça, tronco e
pernas, mas apenas também utilizando-se da ponta da espada. Já o sabre, ele tem um comprimento de 88 centímetros, ele pesa 500 gramas e você pode atingir o teu adversário em utilizando de qualquer parte da sua lâmina. Entretanto, a parte do corpo que pode ser atingida pelo sabre é apenas tronco e cabeça. Nós temos também a categoria de esgrima em cadeiras de roda. Nessa categoria, nós dividimos em classes, porque nas Olimpíadas eles prezam muito pela igualdade de competição. Então, é dividido em categoria, onde a categoria A são aqueles atletas que possuem uma maior mobilidade de tronco, categoria B é aqueles que têm uma menor ali habilidade, mobilidade no tronco, perdão, e a categoria C são para tetraplégicos, as outras categorias são para tetraplégicos. E os movimentos dos esgrimistas, a professora vai citar alguns, temos outros sim. Vamos verificar lá, nós temos a saudação, né? Então, quando você inicia a luta, saudação, você e o adversário, guarda, que é o início, né? Início da luta. Nós temos o movimento de marchar e romper, ou seja, você está indo à frente e romper está voltando. Nós temos o afundo. Observe como é o movimento aqui da perna, então é um passo rápido à frente. Nós temos a estocada, também é muito parecido com o afundo, só que esse movimento é mais praticado lateralmente, tá? E esse é um movimento, e o afundo é um movimento de frente. Já o flecha é algo que se remete a algo rápido. Então é um movimento muito rápido, 2 passos rápidos à frente. Palestra, ele é um alongamento maior da sua perna posterior. Destaque é como se fosse um salto, tá? E o contra-ataque, você está sendo atacado e de repente você ataca o seu adversário. A parada, né? Você está parado e de repente você ataca, surpreende o seu adversário. Resposta, você está sendo atacado e em resposta você faz um golpe. Vamos agora para o exercício de número 2. Vamos utilizar nossa espada de esgrima que a gente fez no exercício anterior. Imagine que você tem um adversário à sua frente. Experimente lutar com ele, atingindo-os nas 3 regiões lá, do florete, do sabre e da espada. Pesquise exercícios práticos para que você possa realizar em casa da esgrima. Vou dar um tempo para que vocês realizem o exercício, nós voltamos posteriormente.
Conseguiram realizar a pesquisa? Vamos relembrar lá as 3 regiões. Então, a espada, eu posso atingir o meu adversário com a ponta, né, da espada, mas qualquer parte do corpo. O florete, que também é uma categoria lá que eu só posso atingir com a ponta da minha espada, mas só pode esse golpe ser disparado com tronco e parte ilíaca. E o sabre, que eu posso utilizar qualquer parte da minha lâmina, mas só posso atingir tronco e cabeça. Conseguiram imaginar que vocês estão ali lutando com o seu adversário imaginário? Espero que sim. Vamos relembrar o que nós estudamos na aula de hoje? Nós vimos a definição de esgrima, que ela é uma luta que se utiliza de espada. Nós vimos lá a história da esgrima, que ela é considerada uma das lutas mais antigas com armas que se tem notificação. Nós vimos os equipamentos utilizados na esgrima: sabre, florete, a espada. E nós vimos ali a esgrima em cadeiras de rodas, que elas são divididas em categoria, com maior mobilidade para menor mobilidade. Na aula de hoje nós falamos sobre a esgrima. Espero que tenham gostado. Até breve.